Luana, eu também sou mãe, eu sou filha e sou esposa. E, por força do destino, eu nasci numa família empresária. Eu trabalho há mais de 25 anos na empresa da minha família. E, desde muito pequena, eu já estava dentro da empresa junto com meu pai, que até hoje trabalha lá. E a empresa ela foi fundada pelo meu avô, junto com o irmão dele. E, imagina, tem 82 anos. Eu sou da terceira geração. O meu início na empresa foi com 16 anos. Comecei no setor de RH, fui conhecendo cada setor da empresa. Eu implantei o saque, o marketing, que são áreas da minha especialidade, do meu mestrado também, e fui indo até chegar na diretoria onde eu estou hoje. E eu posso falar aqui, por exemplo, uma dúvida que é muito comum, que eu converso muito com pessoas de outras empresas familiares também. E algo muito presente é: será que as pessoas me acham competente mesmo? Ou acham que eu estou aqui só porque eu sou filha de um dos donos da empresa? Tem outra que eu lembrei agora também. Será que os funcionários gostam mesmo de mim? Ou eles estão sendo simpáticos porque eu sou da família? E, gente, essas questões elas estiveram na minha cabeça e sem resposta por muito tempo. E eu tenho a certeza que muitos daqui se identificam. Às vezes eu penso que talvez por isso eu tenha estudado tanto, eu tenho buscado mais e mais conhecimento. Eu acho que foi também para buscar o respeito pelo meu conhecimento e não somente pela hierarquia. Eu trabalho no setor de transportes, onde ele é predominantemente masculino, e isso também foi e é um desafio muito grande para mim. Mas, graças a Deus, hoje eu tenho muita segurança quanto a essas questões que impactam, né, muito na autoestima das pessoas. Então, o meu desafio aqui é falar sobre a vida, né, da empresa familiar de forma leve, de forma simples, porque quando se escuta falar a palavra empresa familiar, o que vem na tua cabeça? Vem conflito, vem problema, vem pensamento de que familiar não é competente dentro da empresa e muitas outras coisas, né, que pesa o sentido da palavra empresa familiar. E tem muito, muito mais conteúdo que também esqueci de falar. Eu fiz um livro digital e o conteúdo dessa live também está lá no meu livro digital. Então, chega de falar da minha história, vamos agora, né, ao conteúdo que eu preparei aqui com base nesse meu livro, e depois a gente vai fazer um debate com a nossa convidada especial. Ciclo de vida da empresa familiar. Ela está dividida em 5 fases, tá? E cada fase tem características próprias. A primeira fase ela é chamada de nascimento e infância, que é quando um empreendedor ele cria um produto e um serviço, a empresa começa a crescer, ele trabalha muito, e nessa fase o negócio é completamente dependente do empreendedor. Nas fases seguintes, a empresa cresce e depois ela entra em declínio. E, por fim, vem a fase 5, que é a chamada de rejuvenescimento, onde essa fase as empresas começam a se adaptar às mudanças do mundo, seja de tecnologia ou pela necessidade dos clientes, que sempre vão mudando de tempo em tempo. E nessa fase, muitas organizações elas buscam descentralizar as decisões do dia a dia e manter centralizadas as decisões estratégicas. No meu livro, eu aprofundo um pouquinho mais. Eu trouxe aqui 5 causas de conflito. A primeira é a falta de diálogo, que é a base de uma boa relação entre as pessoas. Segundo, o protecionismo, que existe muito com membros da família. Terceiro, a rivalidade entre irmãos, que ocorre com frequência quando as pessoas não estão maduras emocionalmente para separarem assuntos familiares dos da empresa. E também quando precisam decidir quem vai suceder o seu pai, a sua mãe ou o seu tio. 4, ciúmes do negócio. Em alguns casos, existe, inclusive, muito a resistência de passar o bastão para a próxima geração. E aí não é permitido outras pessoas se prepararem para o momento de assumirem mais responsabilidade dentro da empresa. E o 5º é conflito de gerações. Na passagem de uma geração para outra, é bem comum que a próxima geração ela tenha um rompimento na mentalidade
da antiga. Então, essa diferença de pensamentos, de ações, podem gerar muitos conflitos se eles não forem tratados. E nesse momento, onde normalmente, né, o coração fala mais alto, é que se deve procurar a racionalidade, não deixar a emoção falar mais alto do que a razão. Modelo dos 3 círculos. Para quem não conhece, ele foi desenvolvido por um autor americano, o John Davis, e ele ilustra os papéis existentes dentro de uma empresa. O círculo da família, o círculo da empresa ou da gestão e o círculo da propriedade. E é muito interessante porque ele mostra bem os papéis dentro da empresa familiar. E podem existir 7 papéis que se cruzam, né? As pessoas usam muito os chapéus para separar, né? Aqui eu uso o chapéu da família. Eu estou num almoço de família, eu não vou ficar falando e tentando tomar decisões da empresa no almoço de domingo. E essa troca de chapéus, que é algo que a gente tem bastante dificuldade, né, dentro de uma empresa familiar. Cada membro da empresa familiar tem uma posição. Ele é da família, ou da empresa, ou da sociedade. E às vezes se confunde. Em cada posição, ele vai ter um tipo de remuneração financeira. E é aí que começam muitos conflitos. O pilar da família. A forma de remuneração é através da mesada, né? E através da herança, tendo como princípio a igualdade. É a igualdade porque, em muitos casos, o entendimento das pessoas é que se os pais amam os filhos de forma igual, deveriam remunerá-los também de forma igualitária. Mas muitas famílias não se dão conta que, às vezes, um filho pode ter mais necessidade do que o outro, né? E por isso acaba recebendo mais. E a partir disso gera um mal-estar. Que não é causado, gente, pelo dinheiro, mas sim pelo sentimento de falta de igualdade entre irmãos. Agora, o pilar, gente, da propriedade. Já a forma de remuneração são os dividendos. O seu princípio é a proporcionalidade. Hoje a legislação ela já permite o pagamento de dividendos diferenciados de acordo com a participação societária de cada membro da empresa. E o conflito ele vem quando a remuneração passa a não ser mais proporcional na sociedade. E o pilar, por fim, da gestão é a forma de remuneração, ela é realizada através de salário e de bônus, e de acordo com o desempenho na empresa, né, sendo o principal forma de medir o mérito. E o problema existe quando as famílias elas estão executando cargos diferentes, têm desempenhos diferentes, né, entre 2 familiares dentro da empresa e acabam recebendo salários iguais. Isso ocorre quando a família ela não quer que exista uma disparidade de padrão de vida. E sem querer, sem notar de forma consciente, a família ela começa a agir dessa forma, né, mantendo igual para que um não tenha menos recursos ou até mesmo um padrão de vida menor do que o outro. E ficam, né, muitas perguntas aqui e muitas reflexões, né? Quais são os desafios para empresas familiares para conseguirem passar de geração para geração? Né? Tem gerações que apenas 3% das empresas familiares passam. Como fazer uma sucessão bem feita, né? Como os membros das empresas familiares, né, podem contribuir com o negócio, trabalhando ou não na empresa da família. E também uma pergunta muito importante, como que eu começo todo esse processo? E em busca dessas respostas, eu convidei hoje aqui, para estar comigo e com vocês, uma especialista em empresas familiares e que trabalha com diversas pessoas que fazem parte desse mundo. Ela também vivencia de perto todas essas questões que eu falei aqui. É a Daniela Forgiarini Pereira. Ela é graduada em psicologia, mestre também em psicologia. Ela é doutora em planejamento de carreira. Uma profissional com 23 anos de experiência na área de planejamento de carreira para membros de famílias empresárias. E também é professora em diversos cursos de graduação, pós-graduação, como URGS, PUC, Unicinos, entre outras instituições de ensino. Seja bem-vinda, então, Dani. Dani, é um prazer te ter aqui conosco. O prazer é todo meu, Luana. Muito obrigada pelo convite. Ah, imagina.
trabalhar as futuras gerações é um desafio bem grande. A gente vê agora com essa tecnologia, a gente vê as pessoas querendo tudo ir para startup, né, para o mundo da tecnologia, e trazer os herdeiros para a empresa, para próximo da empresa, né, porque a gente só ama o que a gente conhece. Então, a importância de contar a história, né? A gente tem a 4ª geração, que é a geração dos meus filhos. Então, em alguns momentos, a gente leva eles até dentro da empresa, leva na garagem, colocam os EPIs, falam com os mecânicos. Aí tem as contações de histórias, onde os motoristas bem antigos contam histórias dos avós, como é que era naquela época. E isso vai envolvendo também. Que no pior momento, quando está em crise, ou quando tem uma morte, né, ou quando tem conflito entre a família, aí que começa a colocar as questões na mesa, né, de sucessão, de patrimônio. Então, gente, esperar ter uma crise, um problema, é o pior momento. Cenário. Pior cenário. Então, quando tudo está bem, né, se vocês estão bem na empresa, é a melhor hora de começar, sentar e começar aos pouquinhos conversando. Sabes que em 23 anos trabalhando com isso, eu tenho uma recomendação que é assim, é antes dos filhos casarem. Porque depois entram novos membros que foram criados em famílias com culturas diferentes. Então, eles têm uma outra realidade, são outras famílias dentro da família maior, sabe? Então, se puder fazer isso, enquanto os filhos ainda não casaram, melhor. Pessoal, eu amo ficar falando de empresa familiar, né? Se eu pudesse, eu ficava aqui mais 1 hora, e que é um tema realmente muito interessante e tem vários ângulos para se olhar. Eu quero agradecer muito, Dani, a tua participação. Eu que agradeço, estou super honrada e feliz de estar aqui. Na minha primeira live num estúdio. E agradeço também, gente, por vocês terem, né, dedicado essa hora para escutar sobre esse assunto que é tão importante. Vamos continuar juntos através da minha rede social. Eu estou no Instagram, no LinkedIn também, como Luana Fleck. Estou super à disposição, tá, para essa troca. E me acompanhem também, né, nesse desafio de tornar a empresa familiar um assunto leve. E também, para quem tiver interesse, tem o meu primeiro e-book, o meu primeiro livro digital, onde eu fiz com muito carinho e coloquei ali várias informações para conseguir contribuir, né, mais com outras empresas. E eu espero que em breve a gente possa se encontrar também pessoalmente em outros eventos ainda que estão por vir. Uma boa tarde a todos e foi um grande prazer estar aqui com vocês, gente. Muito obrigada.